Bom Okay. Bonita, this is the Ancient Secrets Call in Portuguese. I'm Carol Ray. Today is November the 26th, 2024. And I'm going to be playing a mantra that our dear friend Jerem recorded and will take us from our heads to our hearts. And Prafulta, would you like to translate that, please? I can ask the Sonia to translate this because Oi, Prafuta. Olá, Sonia. I'm sorry, Carol, I didn't hear. Daniel, did you hear? Yes. Okay, thank you. Daniel. Bom dia, bem-vindos a todos. Hoje é novembro 26 de 2024. Carol vai começar com um mantra que nos traz da cabeça ao coração. E alguma coisa do Jeremy. Om Namo Shantigaraya Guru Guru Swaha. 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 Om Namo Shantigaraya Guru Guru Swaha.
Obrigado. Daniel, could you do a brief recap of Sunday, what we were talking about on that the slide about the darkest hour? Do you remember what that was? Darkest hour. About electricity, people don't know how to use it. See if I can share it one more time. You can translate it perhaps. I think it's worth taking a minute for this one. Can you see it? Remember we were talking about this on Sunday. Yep. Eletricidade, mas elas seguem. Mas quando elas veem a eletricidade, vê uma luz acesa numa casa escura, normalmente elas andam na direção da luz, ao encontro da luz. Dr. Naram é uma luz. Muitas pessoas se sentem atraídas nas horas mais escuras. Talvez eles não saibam como funciona, mas um desejo muito forte por saúde os guiam até ele. Essa tradução seria para que a gente não entende como funciona a eletricidade, mas algo nos atrai nessa direção. Obrigado. So, want to talk about the agenda for today, Prafulta or Dimpali? Chapter 8. Dimbali will present the chapter 8. Yeah. Dimple, Yes. onde é que está? Thank you. Estou aqui. Thank you, Carol. Boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar a pedido da minha mãe, Fulca, o capítulo 8, intitulado A Fonte da Juventude. Então, este capítulo é em seguimento ao capítulo anterior que apresentei, onde o pai do Dr. Naram foi visto por ele e ele saiu muito feliz do consultório do Dr. Naram. Então, em seguimento disso, depois do pai ter ido ao quarto do hotel para descansar, um dos trabalhadores do staff do Dr. Naram chamou o Dr. Clint porque ele queria falar com ele. Então, o Dr. Naram, com um grande sorriso, o Dr. Clint ficou satisfeito e foi ter com ele, com o Dr. Naram, e perguntou como ele estava. O Dr. Clint agradeceu por ele ter estado com o pai, por lhe ter compreendido tão bem e pela esperança que lhe tinha dado de vida, algo que o pai já não tinha esperanças. E o Dr. Naram, antes de dar a oportunidade para o Dr. Clint falar, ele falou: o teu pai é uma pessoa incrível, não é? Ele está nesta vida ainda, porque ainda precisa de concluir a sua missão. E o Dr. Clint perguntou: acha que há alguma esperança para ele? Diga-me a verdade. O Dr. Clint perguntou ao Dr. Naram. Então, o Dr. Naram respondeu-lhe que, olha, a verdade, ao meu ver, é que o teu pai tem duas opções. Ele pode continuar a fazer o que está a fazer e viver por alguns meses com dores antes de morrer, ou a segunda opção é, ou pode mudar de rumo usando as 6 chaves de cura mais profunda do Siddhartha. Ao fazer isto, ao ele seguir esses 6 ensinamentos antigos do Siddhartha, podia fazer com que ele vivesse por muitos anos com flexibilidade, energia e presença de espírito. Diz-me tu, o que é que tu preferes para o teu pai?
Então ele logo respondeu, Dr. Clint, é claro que eu prefiro a segunda opção. Mas como é que é possível, como é que ele pode viver esse tempo? Então, em vez de responder isso, ele diz-me assim, olha, lembra-se como eu conheci o meu mestre? Dr. Naram perguntou a ele, quantos dias o meu mestre disse para eu vir amanhã? Então, o Dr. Clint respondeu 100 dias. Ele disse, sim, realmente foram 100 dias. Durante esses 100 dias são 3 meses. 3 meses em que ele ia lá, ficava de fora do quarto onde o Dr. Naram estava com os seus pacientes e ele ficava a pesquisar, a fazer perguntas, a conversar, viu pacientes que sofriam de diabetes e as mais diversas doenças e nesses 100 dias ele também viu grandes transformações como resultado dessa cura mais profunda. E depois o Dr. Naram perguntou, lembra-se quantos anos o meu mestre tinha naquela altura? Então, antes que o Dr. Clint pudesse responder, o Dr. Naram respondeu, o meu mestre tinha 115 anos. Então, ele diz que, olha, então, ele diz assim, então, diz-me uma coisa, eu passei esses 36 anos, então, ele passou esse tempo com o mestre desde que o conheceu, a pesquisar, a aprender, a ver. Então ele perguntou, gostavas de saber qual é, segundo o meu mestre, o segredo da fonte da juventude? Ah, ele disse assim, então o Dr. Clint respondeu, quem é que não ia gostar de saber qual é o segredo da juventude? Então o Dr. Clint disse, eu não sei bem por que eu estou a partilhar contigo, mas talvez possas ser um instrumento que pode ajudar muito os outros. Então pronto, então o Dr. Naram então ele disse, olha, sabes como é que tu podes fazer para experimentar essa saúde vibrante, energia ilimitada e paz, espírito em qualquer idade? Então primeiro tu tens que saber o que é, tens de ter uma ideia clara do que é a juventude. Só então podes saber o segredo de como continuar jovem. Então o Dr. Naram continuou. Olha, eu estou-te a mostrar a foto de um Babaji. Ele está a viver nos Himalaias e tem 139 anos. Como podem ver, é uma pessoa bastante jovem, com 139 anos. Depois, ele deu o exemplo de mais uma outra pessoa. Como podem ver, parece uma pessoa muito jovem, este aqui. Tem músculos e tudo. Olha, aqui está o Sadanand Gogoi, que se tornou o Mr. India aos 65 anos. Este é o corpo dele agora, aos 70 anos, uma pessoa jovem. Ele olhou para o corpo musculoso e que parecia pertencer a alguém dos 40 anos. Então ele disse que, olha, ele está a usar os segredos antigos para construir o corpo, músculos e mente sem danificar os rins, ou seja, sem medicamentos. Então, Dr. Naram contou também a história do Kusum Atit, que agora tinha 86 anos de idade, mas que se mantinha jovem. Ele foi uma dos seus primeiros pacientes. Quando lhe procurou, o Kusum Atit tinha 56 anos e não conseguia andar. Tinha tensão alta, osteoporose e artrite. Estava a planear fazer uma substituição, uma operação à anca. E sabe o que aconteceu depois dele seguir os ensinamentos do Dr. Naram? Uma mulher que não conseguia sequer andar ganhou o primeiro prêmio no concurso de dança em Bombay. Alguém que estava com osteoporose e todas estas doenças, que seguiu esses 6 ensinamentos do Dr. Naram e ganhou o concurso de dança em Bombay. Então, depois a seguir, ele deu mais outros exemplos. Olha, aqui nesta foto,
Ele tinha 115 anos, o mestre dele, quando ele foi abençoado de poder estar 10 anos com o seu mestre, antes dele deixar o seu corpo. O mestre, o Dr. Naram, faleceu aos 125 anos e o Dr. Naram teve a sorte de ter partilhado esses 10 anos de muitos ensinamentos, segredos, sabedoria, ideias poderosas e verdades. Agora, o Dr. Naram tinha vontade de partilhar esses segredos com o Dr. Clint e perguntou-me: o que é juventude? O que significa para si, Clint? Que é uma pessoa. Como sabe se uma pessoa é jovem ou idosa? Diz-me tu. Então, ele ficou assim, talvez como elas possam ser, né? O estado de espírito, a qualidade da sua pele, do seu cabelo, isso é que vai ditar se a pessoa é jovem, idade. Então, como nós já sabemos, então o Dr. Naram diz, o meu mestre dizia que uma pessoa pode ter 20 anos ou 100 anos de idade. Como uma pessoa pode ser velha aos 20 e uma outra jovem aos 100. Isso tudo depende da nossa flexibilidade. Alguém pode ter apenas 20 anos de idade se for fisicamente rígido, mentalmente teimoso e emocionalmente seco. Ou uma pessoa pode ter 100 anos de idade se for fisicamente flexível, mentalmente aberta e disposta a aprender. Emocionalmente cheia de amor e emocionalmente cheia de amor. Ou seja, são estes parâmetros que lidam a juventude da pessoa. Então, o Dr. Clint fez uma pausa para tentar entender. Então, a juventude, tudo depende da flexibilidade. Flexibilidade da mente, do corpo, das emoções. Então, o Dr. Naram diz sim, exatamente isso. É assim como a minha linguagem entende a juventude. É a nossa flexibilidade de mente, do corpo e das emoções. Então, ele diz, né, que olha, que a juventude é possível em qualquer idade se o seu estilo de vida estiver alinhado com a natureza interior. Pessoas jovens estão cheias de esperança. As pessoas idosas perdem a esperança. Se assiste às notícias, tudo tem a ver com medo, desastres, sobre tempos difíceis que estão a vir. Muitas pessoas projetam coisas horríveis no futuro e isso deixa-os ansiosas. As experiências da vida deixam-nos magoadas, com medo no coração, com medo, com o coração partido e fechado. Isso as torna idosas. Ser jovem em qualquer idade é ter esperança no futuro, esperança em si próprio e esperança na humanidade. E pode ser jovem como este, mesmo aos 115 anos de idade. Então, Dr. Naram diz, agora o objetivo final dos antigos segredos de cura, como o meu mestre ensinou-me, é o seguinte. O que é que nós temos que fazer primeiro? Primeiro, o segredo trata-se em ajudar as pessoas a manter ou a melhorar a saúde e a flexibilidade do corpo, da mente, das emoções e do espírito. Temos isto tudo alinhado e controlado. As ferramentas antigas fornecem oportunidade de experimentar uma cura mais profunda, mas inicia tudo da nossa flexibilidade de lidar com o nosso corpo, mente, emoções e espírito. Segundo, esta transformação dá às pessoas a energia para descobrir o que elas mais desejam nas vidas. Elas aprendem como alinhar-se com a natureza interior e com o seu propósito de vida. Então, essa é a definição de juventude, esta flexibilidade. A maior parte das pessoas pode viver mais de 100 anos se quiser. Tudo o que precisa são essas 6 chaves de uma cura mais profunda que o Siddha Veda partilha.
que o Dr. Naram, Dr. Naram partilhou com o Dr. Clint. Então, obviamente, o Dr. Clint perguntou, quais são estas 6 chaves? Então, ele pergunta, diz-me tu, o que é que tu achas que são essas 6 chaves? Então, a primeira, ele diz, penso que uma delas deve ser um remédio caseiro, como rodelas de cebola para aliviar a minha dor de cabeça. O segredo é que qualquer coisa pode ser um remédio ou um veneno se soubermos como usá-lo. E depois disso, o Dr. Naram diz que, olha, tu lembras de um remédio caseiro, secreto, que eu lhe dei há algum tempo atrás? Ele, por acaso, não se lembrava. Então, o Dr. Naram partilhou o remédio caseiro, foi também conhecido como super bebida energética. O seu mestre estava a usar para se sentir jovem aos 115 anos. Aos 115 anos, o seu mestre sentia-se jovem. E aqui no livro ele tem aqui a receita de como preparar essa receita secreta de super energia à base de amêndoas, cardamoinhos, sementes de erva doce, tâmara, chá de canela, chá de brahman em pó, chá de ashwagandha em pó, uma colher de ghee, açafrão e o processo de preparar. Então, o Dr. Clint diz, então, este é o segundo instrumento. Obrigada. É isso, acho que eu tenho que partilhar. Mas o Daniel já partilhou. Tá aqui, deixa eu só colocar bem, não sei se conseguem ver. É tal como o Daniel partilhou, obrigada. Está aqui a receita do Dr. Clint. Acho que o Daniel vai ajudar. E depois... Então, ele diz que então, este é o segundo instrumento relacionado com as fórmulas à base de ervas. Ele disse assim, este é o segundo. E também disse que, olha, os segredos, o mestre ensinou-me os segredos sobre como cultivar, colher, parar e combinar as ervas, porque de acordo com isto é que o tratamento, a preparação tem o seu respectivo efeito. E depois disso, ele falou do seu terceiro instrumento. O terceiro instrumento é o magma. O Dr. Clint anotou esse terceiro instrumento, embora não tivesse certeza do que era e como funcionava, porque ele ainda ele estava naquela fase de será que isto tudo realmente acontece em milagres? Então, ele estava a ouvir os 6 segredos do Siddha Veda e o terceiro são os mármores. Então, depois o Dr. Naram convidou Dr. Naram disse que, olha, e quais são os outros? Então, ele disse que, olha, eu vou deixar, eu agora vou atender os outros pacientes e vou te convidar para, no final de atender os meus pacientes, tu vires cá e veres presencialmente os magmas. A sessão de magmas por si próprio. Então, o Dr. Naram saiu de lá, ele concordou e depois disso ele levou o pai dele para o aeroporto para voltar para LA e sabia que depois ele ia voltar para lá para assistir a sessão de mantras, mas entretanto também para assistir para receber alguns tratamentos profundos que o Dr. Naram havia convidado para ele fazer, que é o Panchakarma. Mas, antes de se despedir, o pai perguntou ao Dr. Clint, tu sabes por que eu vim cá? Então, ele disse, não foi para ver o Dr. Naram? Ele disse, não, eu vim porque estava preocupado com o que tu estavas a envolver-te. Mas o pai estava preocupado com o Dr. Clint, por isso é que ele aceitou ir para lá. Ele deu um abraço com força ao Dr. Clint, olhou profundamente nos olhos dele
e depois também disse, olha, vamos ver a partir de agora, mas seja o que for que aconteça, espero que saibas que eu te amo. E este capítulo termina assim, em que o Dr. Naram partilha com ele os primeiros 3 ensinamentos de Siddhaveda e o pai do Dr. Clint volta para LA. E terminou por aqui. Obrigada. Eu só queria falar um agradecimento à minha mãe, graças a ela. Eu li este capítulo e hoje ela estava a falar coisas sem sentido e eu lhe disse, a saúde vem da flexibilidade. E eu acho que hoje ela entendeu porque que eu estava a dizer isso, porque ela ouviu o capítulo inteiro. Graças a ela eu pude partilhar algo que pode servir. Obrigada. Muito bom esse capítulo, né? É, a juventude realmente eu consigo ver a veracidade no que ele fala, o que é juventude, flexibilidade mental, flexibilidade emocional e flexibilidade na parte física. Se a gente observa o mundo, as pessoas, a gente tem vários exemplos na nossa vida, na nossa família, né, de poder observar o quanto isso realmente define a nossa idade, né? Porque às vezes a pessoa tem bastante idade, mas ela tem uma flexibilidade mental, está sorrindo, está alegre, é o se sentir jovem, né? Eu realmente me identifico muito com esse capítulo e da forma que eu sempre, desde criança, eu sempre queria viver mais de 100 anos, né? Queria viver até 100 anos. Então, quando eu encontrei os segredos ancestrais e fiquei muito nessa parte, falei, nossa, não sou eu louco que quero viver tanto, né? Ter essa possibilidade, usando os segredos antigos, e atingir isso, um sonho de criança, né? De querer viver assim, muito cheio de vida, e realmente está relacionado a gente até ter muito de humor, ter essa flexibilidade. Eu gosto muito de criança, gosto de brincar muito com as crianças, então eu acho que isso é parte de a gente se manter jovem. Alguém de vocês se identifica com esse capítulo assim também? Eu gostaria de partilhar que para mim, este capítulo foi mágico mesmo, porque hoje estava a falar com a minha mãe. Ela estava muito em baixo, estava muito triste, estava a falar coisas sem sentido. Eu disse: não, isto tudo não depende de nada disso, depende da nossa flexibilidade. E eu resumi o capítulo para ela, porque eu nem tinha lido o capítulo que tinha que apresentar hoje, e fiquei feliz por falar alguma coisa que ela conecta-se com o Dr. Naram muito. E eu acho que ouvir isso vai transmitir alguma positividade e juventude também, né? Mãe? Sim. De facto, eu estou numa fase assim um pouco difícil, é por isso que eu estou um pouco em baixo, mas eu conecto, como tu dizes, com o Dr. Pankaj Naram e de facto este livro que ele escreveu eu tenho todo na mente porque fiz a tradução, mas há momentos em que às vezes nós não conseguimos yeah, ser tão fiéis àquilo que acreditamos também. Mas pronto, vou fazer um esforço para melhorar em termos de flexibilidade, como tu dizes, e seguir os seis, os 6 passos do Siddhaveda, né? E quer dizer, para mim também é aquele remédio caseiro que se apresenta no livro é muito importante também, além
como diz o Daniel, a nossa vontade sei lá, de viver alegremente e esforçarmos para tal, para alongarmos também a nossa vida e a nossa estabilidade. Obrigada. Eu posso compartilhar mais um minuto para Futa. Me veio em mente um coração de querer compartilhar isso, porque nas fases mais difíceis, às vezes a gente também pode perder a vontade de viver, né? Às vezes a gente, né, parece tão difícil e a gente esquece. Mas é muito bom a gente ser relembrado de que esses momentos passam e a gente perseverando, a gente nas ferramentas que a gente tem, mesmo que a gente não sinta, a gente segue, a gente firma o passo na mesma direção e a gente reencontra de novo essa vontade, essa energia, né? A gente acaba movimentando depois essa energia. Eu acho importante, às vezes, compartilhar isso, porque nem sempre é tão fácil. A gente passa, às vezes, por partes difíceis e, às vezes, alguém lembrando a gente de que a gente reencontra de novo essa flexibilidade. Nada é permanente, né? Então, a gente pode, sim, reencontrar essa flexibilidade não só mentalmente, como fisicamente também, emocionalmente. E eu compartilho isso porque em momentos que eu mesmo estava nos momentos mais difíceis, eu, eu não lembrava, não vinha em mente, né? Parece aquela nuvenzinha assim, mas ela passa, o tempo passa e acho que isso lembra nosso coração, não aqui, mas no coração, de que aquela esperança, né? Aquela fé de que a gente realmente tem a capacidade e nós somos muito mais fortes do que nós pensamos que somos, né? Nós temos uma capacidade muito além do que a gente acha que tem. É só continuar cuidando, né? Obrigado. Obrigada, Daniel. Sônia? Alô, desculpe, tá meio estranho aqui a internet, estou com um pouquinho de dificuldade. Sim, a flexibilidade é fundamental. Eu confesso que eu muitas vezes não sou flexível. Por exemplo, ideias enraizadas que permanecem, que é difícil eu me separar. Eu tenho que fazer esforço, né? Isso quanto à relação de flexibilidade mental. Mas, assim, flexibilidade física, eu me esforço, faço exercícios. Eu tenho muito respeito pela Cida Veda no que tange a nossa dieta. A gente seguiu uma dieta bacana para a flexibilidade acontecer em todos os níveis, né? Eu considero muito importante a parte da dieta, a gente se alimentar corretamente, a gente ter uma alimentação bem estruturada, bem equilibrada, né? Eu voltei há 3 dias, eu voltei a comer mung soup. Estou comendo mung soup faz 3 dias. Mudou, eu sinto a mudança assim, completamente. Por exemplo, o intestino funciona melhor. Quando o intestino funciona melhor, a cabeça funciona melhor. O humor melhora, né? Você consegue ficar flexível, como diz o doutor Naran, né? Então, esses passos, os 6 temas fundamentais da Cida Veda, né? Que eles falaram em 3 nesse capítulo, né?
os remédios de ervas, e o marma também faço cotidianamente 2 vezes, acho fundamental. Colocar o vata down, deixar o vata para baixo, não deixar o vata aqui. Quando o vata fica aqui, nada sai direito. Mas esse livro é uma grande maravilha para mim. Esse capítulo é muito bom. Obrigada. Ethel just walked off camera. I was just gonna maybe she'll be just right back. Ok. Obrigada, Sonia. Obrigada. Where'd she go? So while we're waiting, maybe she'll come back in a minute. Let's do the lip marma for prana. Yeah. Uhum. I'm gonna do it in Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bom. And do this one. Intuition. Yeah. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very good, very good. Foco e concentração. Arma da, Sorry? arma da memória. Yeah, go ahead. Ó, For Vata? Para memory. Oh, memory, it's here. Yeah. Yeah. Left or right? Direita ou esquerda? Left hand. Esquerda. Esquerda. Yeah. eu faço com os 2. For memory. Yeah. Yeah. Left Da memória. hand. For high Vata, this one. Uhum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one Uhum. is air. This is ether. So Uhum. if you want space, too much space, then you put this finger down. Too much space, too much air, 2 down. Uhum. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brings your world small. Uhum. It's a very difficult time in the US for politics. So Yes. try to be flexible with your friends who don't vote like you vote, your friends who Mhm. don't view major issues like you do. And it's really created divisions in families, divisions Uhum. in friendships. Mhm. And Uhum. if we can move past politics to love and flexibility, it's Yes. how much more Yeah. beautiful it can be when, and then also we have self-love. Yeah, let's do that one too. Yes. Yeah. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. I love this one. Eu adoro esse. Yes, it's so And, good. and this one, forget Oh, and forgive forgive. and let go and forgive. Left hand. Uhum. Forgive and forget. Yeah. 2, 3, Esqueci, perdão. 4, 5, 6. 6. Obrigado. Uhum. Hetal, you want to talk about flexibility in your world? Yes. Você sabe, Carol, do you know, Carol, we have the same problem here in Brazil about politics. Oh, I think, yeah. all over the But world. yeah, all over the world. And é verdade que as famílias
se dividem. Splitting families, huh? É. Amigos too? Mas amigos também. Hum. Mas a família é interessante, a família é mais forte. Os laços amorosos são muito bons. Hum. Quebram essa história, né? A política fica em segundo lugar, em segundo plano. Fica muito bom. Então, Hello, everyone. Fala Should I em, speak Olá. in... fala em português. Ok. Eu não estava à espera de falar, estou aqui bem atenta a vos ouvir e agradeço a partilha que fizeram sobre flexibilidade. A minha mãe tem que ser forte, a luta está dentro de nós. Nós temos que querer ficar bem. Se queremos viver por alguém, seja pelo marido, pelos filhos, nós temos que fazer um esforço de querer transcender, seja o que for. Hum, e nós estamos aqui, não é, Mami? Isso serve de lição não só para a nossa família, mas para os nossos amigos também. Nós temos que ser a força, o suporte deles, e eles também têm que fazer isso, porque há situações que são difíceis de transcender, em termos de saúde, e outras também, mas nós temos que querer, porque se não quisermos, não tem como passarmos o teste. Temos que, se temos estamos a viver por alguém, por algum propósito, então tudo vai reunir, tudo vai conspirar ao nosso favor para tal. Isso é flexibilidade. Para a fruta, eu tenho duas filhas muito lindas. Obrigada, Sônia. E joias, duas joias preciosas. Obrigada. Parabéns. Agora, a Carol falou do Vata para baixar, mas esse daqui eu acho que também abaixa o Vata para a fruta. Quando a cabeça começa a pensar muita bobagem, fazer esse aqui. Sabe que eu faço todos os dias marmas, faço tantas vezes marmas. Yeah, mas sim, eu sei portanto, tenho que reagir a esta situação e eu sempre lutei, porque não é a primeira vez que eu estou a passar por este tipo de situações. Já tive cancro dos dois lados e tive que apanhar radioterapia, fiz quimioterapia, fiz muita coisa, já passei por muitas. E sempre consegui ultrapassar. Acho que também, desta vez, também com a ajuda dos ensinamentos do Dr. Naram, porque eu acredito muito e eu pratico bastante, vou conseguir superar. Sim, já está superando. Agora tem que suar muito, hein? É duro, mas você consegue, claro que consegue. Você tem muito apoio, né? Inclusive esse apoio desse livro maravilhoso, né? E tanta ferramenta bacana, ferramenta bonita que a gente tem aí, né? É verdade, é verdade. E aí estamos gratos por isso. Yeah. Com certeza. É isso. Yeah. Carol? what do you want? Ok. Very tip. Let's see. Derecha? Direita. Yeah. Mão direita. Yeah. 2, 3, 3, Quatro. 4. Cinco. Oh,
Dun, dun, while the cat sing. No, no. Quando eu faço esse marma, when I do this marma, what do you want? Eu sempre penso, espírito, o que que eu preciso saber? Porque a comunicação é espiritual, né? Eu sempre acho que a comunicação é espiritual, então, espírito, o que é que eu preciso saber? Aí respiro e tento deixar a mente limpa. E sempre vem alguma coisa, sempre vem uma informação, né? Às vezes, assim, amor, você precisa de amor, então se dê amor, ame bem, seja gentil com você, com os outros, né? É muito bom, eu gosto muito desse mar. Bueno, bueno. Anything else? É, Stona? não, eu acho que tudo bem, acho que eu estou contente de ouvir vocês todas e todos, e o Daniel também. Obrigado. Obrigada. Muito bom estar aqui. I'm Muito. so grateful to Yeah. Dimpali for doing chapter 8. That was so kind and so nice. Mhm. And I can't believe we're already on chapter 9. Yes. So Yes. fast. So Yeah. fast. Yeah. Mhm. Bravo, you've done it. You've done it. Yes. Yes. So kind. Okay. So happy Thanksgiving for those of you who are celebrating in the US. And For you too. I love you and I'm with you. I love you too. I love you all, and I I'm love with you. you. Bye.